todos e todas do curso Aprendendo a Conviver. Eu sou a professora Lucimar Dias e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da diversidade étnico-racial na educação básica. Na verdade, a minha maior experiência é na educação infantil, mas a gente vai fazer algumas reflexões sobre o que é pensar a educação a partir dessa perspectiva da diversidade étnico-racial e como é possível aplicar, essa perspectiva no nosso cotidiano, nas ações que nós desenvolvemos ao longo do processo educacional. Então, o Brasil é um país racista. Diante disso, qual é a contribuição da educação? O que nós, professores e professoras, temos a ver com isso? Então, nós temos um papel fundamental que é atuar sobre isso. Se ele está colocado na sociedade brasileira, ele pode ser também modificado. Essa é a minha perspectiva. Nós conseguiremos mudar uma perspectiva que está colocada para uma nova, ou seja, para uma educação. Eu tenho usado também o conceito de educação para as relações raciais ou educação antirracista, e aqui o conceito de diversidade étnico-racial. Todos esses conceitos eles querem dizer a mesma coisa. Nós, professores e professoras, precisamos desenvolver metodologias, formas de organizar o trabalho da escola que contribua para uma nova perspectiva na sociedade, ou seja, que rompa com o racismo que está colocado. Tanto esse que a gente dialoga, que é esse racismo que a gente fala que é do ponto de vista do sujeito, do indivíduo, então a criança negra que é ofendida por outra criança, e a gente chama isso de racismo. A criança que ofendeu, ela é racista. Mas existe um outro racismo, sutil talvez, ou invisível, que é o racismo institucional. Ou seja, como é que a escola se estrutura para sustentar o racismo na sociedade brasileira. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Vocês estão vendo na mesa algumas coisas que eu quero exemplificar com elas como é que ele se estrutura. Então, muitas pesquisas, elas levantaram que a educação ela tem um viés que a gente chama de eurocêntrico. O que isso significa? Que a educação ela toma como base a construção do conhecimento europeu para transmitir conhecimento aqui na sociedade brasileira, desprezando a produção de conhecimento de outros grupos, como a população negra ou a população indígena. E um exemplo simples, literatura. Eu falei para vocês que eu trabalho com educação infantil, então os meus exemplos eles são voltados para essa etapa, mas tudo isso vocês podem considerar que é possível pensar tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então eu vou falar da literatura infantil, mas quem trabalha com ensino fundamental e ensino médio vai pensar quantos livros de autores negros e negras eu li com os meus alunos. Quais são os poetas e as poetisas brasileiras que eu trabalho com os meus alunos. Então, toda essa discussão que eu vou fazer aqui com vocês podem transportar para o nível, para a etapa com a qual vocês trabalham. Então, a literatura. Essa literatura aqui, é um livro que eu sou autora, ela vai discutir toda a perspectiva de uma criança sobre ela mesma e sobre os outros. Então, a literatura, ela é organizadora de valores e de pensamento. Se eu tenho uma literatura que só trabalha princípios europeus, eu estou sustentando uma forma de trabalhar a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Eu trouxe outro exemplo que é bem bacana, que é uma caixinha de giz de cera com várias cores. E ela nos surpreende, ela nos incomoda talvez. Por quê? A gente quando olha para essas cores, vê cores que refletem a população negra, que é algo que a escola às vezes não trabalha. A famosa ideia do lápis cor de pele, que é o tal do lápis salmão, significa que a gente está desprezando um determinado grupo. E eu trouxe aqui também uns exemplos para vocês de objetos produzidos pela cultura. Trouxe vários deuses, vários símbolos de culturas diferentes que significam alguma ligação com divindades. Então aqui é Oxalá, que é da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana. Este daqui é um indígena, que é de alguma cultura indígena do México.
Este daqui é da Colômbia e esse daqui faz parte da cultura japonesa. Todos eles são símbolos de algum tipo de divindade. Mas quais são os símbolos de divindade que a escola tem trabalhado? Da judaico-cristã, desconsiderando toda uma diversidade que está presente nos sujeitos que estão na nossa escola. E aqui vocês estão vendo bonecas, né? Como eu trabalho com educação infantil, vejam essa que eu acho que é a minha mais nova aquisição e é fantástica. Ela mostra um perfil de pessoa que não está presente no nosso cotidiano nas escolas, né? Nas bonecas que são representadas. E esse aqui também, que é um menino, um boneco que nem sempre está presente. Então, todos esses objetos, eles mostram para a gente que há uma produção necessária de repensar como eu organizo as minhas metodologias na escola. Como é que eu produzo, né, uma perspectiva com as nossas crianças e com os nossos jovens de que a escola é espaço de todos e, portanto, todos devem estar representados, não só, né, no seu próprio corpo dentro da escola, mas nos objetos que a escola produz, na literatura, nos jogos, nas organizações que eu faço de trabalhos, enfim. Todos os materiais que eu trago para a escola, eles precisam representar isso que a gente está chamando de diversidade étnico-racial. Então, eu espero que vocês, a partir disso, dessa reflexão, possam, né, identificar na sua escola a que ponto, né, como é que está, mede um pouquinho como está a diversidade étnico-racial nos objetos, nos artefatos culturais que vocês estão disponibilizando para todos, para a gente poder avançar em relação a isso na escola, cada um na sua escola. É isso, obrigada.